Diocese em Comunhão, eu sou o Padre Paulo Ricardo e nós estamos hoje falando de um tema importantíssimo. Em 1936, Nossa Senhora veio do céu para falar com duas meninas, né? Duas matutinhas, né? Da roça, lá do município de Pesqueira, em Pernambuco. Nós estamos aqui falando com a Ana Lígia. Qual é a mensagem que Nossa Senhora deu para o nosso Brasil? E então, você falava, né, que antes do nosso intervalo, que Nossa Senhora então falou do comunismo. Como é que é isso? Isso. É a mensagem, digamos que foi o motivo que fez ela descer do céu para aparecer em Simbres, porque são mensagens muito contundentes, muito insistentes, são mais de 40 aparições em Simbres, né? É um caso raro, tantas aparições no mesmo lugar, e em todas elas ela adverte sobre o risco do comunismo entrar no Brasil. E eu acredito que essas mensagens foram tão profundas que Irmã Adélia, conheci Irmã Adélia já no finalzinho da vida. Se a gente falasse a palavra comunismo perto dela, ela chorava. Era proibido falar essa palavra perto dela. Então, realmente, ela deve ter ouvido ou visto coisas aterrorizantes. E aí é bom a gente lembrar que quando a gente fala da questão do comunismo, a gente está falando de um sistema danoso, assassino e que espalhou desgraça em toda a profundidade da palavra por todos os lugares que passou. Então, Nossa Senhora, ela adverte do risco do comunismo entrar no Brasil, e ainda quando o padre pergunta por que ela está aparecendo ali, por que ela está insistindo tanto nisso, ela é muito clara quando ela diz, eu ando procurando a salvação dos meus filhos. Sim. E aí ela ainda diz assim, eu amo a terra de Santa Cruz. E as mensagens dela, ela traz esperança, né? Ela vem advertir, dizendo que ali na frente tem um buraco, que a gente vai cair nele, mas que tem como desviar do buraco. E aí ela dá os remédios para combater o comunismo, que era penitência e oração. Sim. E aí eu tenho muito medo disso hoje, porque a gente imagina que isso foi em 1936, quando a população tinha um outro padrão de vida, né? Outros valores muito mais consistentes, e mesmo assim Nossa Senhora já viu que ali a coisa estava se encaminhando para um perigo muito grande. Imagina na situação que a gente vive hoje. Falando claramente, em 1936 ninguém falava de ideologia de gênero, né? E Nossa Senhora já viu que a coisa estava tão complicada que desceu do céu para avisar. E é muito interessante porque em Simbres ela se preocupa tanto de advertir sobre esse risco do comunismo, que mesmo ela usando as duas meninas que eram tão simples, tão humildes, analfabetas, ela manda chamar os padres, inclusive padres muito cultos. Quando a gente fala de Padre Kerley, a gente está falando de um padre que era médico, que falava 5 idiomas. Ele veio para o Brasil, isso em 1920 e pouco, fazer o doutorado dele. A gente está falando de um doutorado em 1920, né? A cultura desse homem. Então, ela manda chamar eles, como quem diz assim, eles entenderão. Sim.